Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do segundo versículo. Até o versículo de número 8, do capítulo 2, do versículo 2 até o versículo de número 8. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não conforme. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, oramos ao Senhor mais uma vez esta noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ilumine com o conhecimento da Tua vontade, Senhor, com o conhecimento das Sagradas Escrituras, a fim de sermos moldados, transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, para que sejamos enraizados ainda mais essa noite, que a nossa vida seja edificada, rocha inabalável que é Cristo Jesus, aquela pedra angular que foi rejeitada pelos homens, mas que é preciosa e sobre o qual a tua igreja está construída e plenamente edificada. Oramos, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado aqui nessa noite, mais uma vez, dessa feita por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Muito bem, o texto que nós lemos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, esse texto tem ensinos muito ricos para nós. Eu quero discorrer um pouquinho sobre eles, sobre as 7 características de uma igreja viva e de uma igreja fiel ao Senhor, baseado nesse texto de Paulo aos Colossenses. Antes de entrarmos nessas características, eu vi uma frase de John Stott essa semana, e eu até anotei ela aqui, usá-la a título de introdução. Ela diz assim: o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. O cristianismo, ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo. E ser cristão é conhecer a Jesus e segui-lo e acreditar nele. Então nós precisamos entender que cristianismo
não é um conjunto de dogmas, conjunto de normas. Cristianismo não é 8 passos para você ser salvo, ou 5 passos para a prosperidade. Cristianismo, ele tem a ver com uma única pessoa. O cristianismo está diretamente ligado à pessoa de Cristo Jesus. Conhecer muito de teologia, você pode conhecer muito de doutrina, você pode conhecer muito do conhecimento reformado, você pode ter um conhecimento teológico a tal ponto de você poder dar aula numa grande faculdade teológica, mas se nós não estivermos ligados na videira que é Cristo Jesus, todo o nosso conhecimento é um conhecimento banal e superficial, como o próprio Jesus disse no capítulo 15 de João. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda planta que está em mim e produz fruto, ele poda para que dê mais fruto, mas aquela que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, cristianismo não é um conjunto de dogmas. Se você quer conhecer o cristianismo, o primeiro passo é conhecer quem é Jesus. Jesus é o centro do cristianismo, Jesus é o centro do evangelho. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o cristianismo não é moralismo. O cristianismo não está alicerçado num conjunto de normas ou de moralidade. O moralismo é uma crença de que se eu deixar de fazer determinadas coisas, eu serei salvo. O moralismo, geralmente as pessoas olham para o cristianismo e falam: o cristão é moral, é moralista. É claro que nós temos valores morais que nós preservamos e lutamos por isso, mas o cristianismo é muito mais do que normas morais. O cristianismo é: deixa de fazer isso, e você vai ser salvo. O cristianismo não está alicerçado em numa moralidade vazia. Outra coisa também importante sobre o cristianismo é que cristianismo não é legal. E hoje o legalismo tem tomado conta das congregações e de muitos meios cristãos. O que é legalismo? Legalismo é a crença de que a fé está condicionada à obediência de vários regulamentos. Então, se você encontrar um cristão legalista, é aquele tipo de cristão que ele vai dizer para você que se você não obedecer um certo número de regulamentos, você não pode ser salvo. Ou seja, o cristão legalista, ele não está satisfeito apenas com a revelação bíblica, mas ele quer ir além do que a Bíblia. É isso que os fariseus faziam. Os fariseus tinham normas que iam além das escrituras. Os fariseus criaram regras, eles criaram regulamentos, e eles diziam: se você não guardar esses regulamentos aqui, você não pode ser salvo. Então, legalismo é quando eu não estou satisfeito apenas com a revelação das escrituras, mas é quando eu quero ir além das escrituras. Deixa eu te dar um exemplo. Já viu quando o cristão fala: você não pode fazer isso? Aí você pergunta: onde é que está escrito na Bíblia? Ele se enrola todo e fala: mas não sei onde é que está escrito, não, mas é pecado. Mas como assim está pecado? A Bíblia não falou sobre isso. Não, mas é errado. Isso é legalismo. Legalismo é quando eu estou argumentando que se o cara não guardar o que eu guardo, se o cara não fizer o que eu faço, ele vai ser condenado. Por exemplo, um cristão legalista, eu encontrei uma aluna uma vez que ela disse para mim que comer carne era pecado, porque é consequência da queda. Isso é legalismo. O legalismo, ele quer ir além do que a Bíblia ensina. E o cristianismo não é baseado num conjunto de regulamentos que nós colocamos em prática. O cristianismo é muito mais do que isso. Então, a pergunta que nós fazemos: se o cristianismo não é um conjunto de regras, normas, imoralidade, regulamentos que eu devo praticar, então por que nós obedecemos? Qual que é a razão de obedecer isso? O cristianismo, ele tem valores morais, a família, a ética. Nós temos muitos valores que nós defendemos, mas a motivação com que nós guardamos e obedecemos a palavra de Deus não é como forma de você alcançar um favor da divindade. Por exemplo, um cristão que obedece a palavra de Deus, ele não obedece com finalidade de ser salvo, mas ele obedece consciente que a obediência dele só é praticada por ele, por algo que Deus fez por ele lá na eternidade, desde a eternidade. A obediência
do cristão, ela é consequência da salvação. Alguém fala assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. E é uma verdade, mas a santificação que nós praticamos não é uma obra que nós estamos oferecendo para Deus, nossa salvação. A santificação, ela é praticada pelo cristão como uma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós após a conversão. Nós não santificamos antes da conversão, mas a santificação é uma obra do Espírito Santo atuando em nós como fruto, como consequência do plano de salvação. A santificação é Deus tirando o mundo de nós, é Deus nos transformando, é Deus nos regenerando, é Deus nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é isso que nós precisamos entender. Os cristãos não obedecem para ser salvo ou para ser aceitos por Deus, ou para obter algum favor da divindade. A obediência do cristão é a consequência de ser aceito por Deus. Essa é a motivação da obediência. Obedecemos por causa de Cristo Jesus. Olha que interessante. Se você obedecer para ser aceito, é uma obediência baseada no medo. Quando eu obedeço, porque se eu não obedecer eu vou ser condenado, essa obediência não é baseada em Cristo, mas é baseada. Não obedece por medo. Um cristão não pratica boas obras por medo, mas a obediência dele é consequência do amor que ele recebeu de Cristo Jesus. A obediência como consequência da salvação é a obediência baseada no amor. Ele me amou primeiro e agora eu também o amo. Olha a diferença. Quando o cristão obedece pelo medo, ele obedece por medo das consequências. Se você fizesse uma pesquisa e falasse assim, a partir de hoje não existe mais inferno, não tem mais inferno, então você pode praticar o que você quiser, que está tudo beleza e não vai ter condenação. Muitas pessoas sairiam da igreja, iriam para o mundo e ia afundar a cara na prostituição, na bebedeira, nas orgias, nas mentiras. Por quê? Porque a obediência dele está condicionada ao medo. Ele obedece por medo. Mas um cristão genuíno, salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, mesmo que não existisse inferno, ele continuaria obedecendo, porque a obediência dele foi conquistada com o amor de Jesus. Jesus o conquistou. Jesus quebrou o medo do coração dele do inferno, e agora ele foi conquistado por esse amor e está submisso a esse amor glorioso, e ele obedece pela grandeza da misericórdia que ele recebeu de Deus em Cristo Jesus. Praticamos a obediência por causa do medo, mas nós obedecemos por amor à palavra de Deus. Outra coisa também que é importante a gente saber é que o amor de Deus para conosco não está condicionado à nossa obediência. Concordam comigo? O amor de Deus por nós não está condicionado à obediência. Por exemplo, um pai ama um filho não apenas quando o filho faz tudo certinho. O pai ama incondicionalmente o seu filho. Por exemplo, eu tenho um filho. Imagina se chegasse para Miguel, hoje eu te amei demais, porque hoje você fez tudo certinho. Hoje você aprontou, hoje eu não te amo não. O amor de Deus não é assim, isso não é pai. O amor de Deus por nós é incondicional. Nós não obedecemos para conquistar o amor de Deus. Nós obedecemos porque o Senhor nos conquistou com o seu amor glorioso. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa doutrina é maravilhosa. A obediência cristã, ela está imprimida no coração. Então nós não estamos aqui seguindo um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de coisas que nós temos que fazer a fim de obter o favor do Senhor. Nós obedecemos sim, nós praticamos a verdade sim, nós amamos a palavra de Deus sim, nós lutamos contra o pecado sim, mas tudo isso é consequência daquilo que Cristo fez por nós. Se Cristo não tivesse nos resgatado da nossa vã maneira de viver que recebemos dos nossos pais, nós estaríamos ainda afundados no pecado, mas Cristo nos resgatou, nos transformou, imprimiu
imprimiu em nós a semelhança de Cristo Jesus, e agora o que nós estamos obedecendo, a palavra que estamos praticando, é consequência desse plano maravilhoso de salvação que temos em Cristo Jesus. Por isso que o salmista diz que os mandamentos, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, porque eles não é fruto do medo, eles são frutos do amor de Deus. Você tem amado esse Senhor? A obediência por amor é uma obediência nobre. Ninguém obedece por medo. O cristão não está com medo da condenação. Eu lembro de uma frase que o Igor Miguel citou do Jonathan Edwards. Ele diz que quando o cristão se converte, ele perde o medo e ganha o medo ao mesmo tempo. E o que ele explicou com isso? Quando o cristão se converte, ele perde o medo do inferno e ganha o medo do pecado. Ou seja, agora ele não luta mais contra o pecado por medo da condenação. Ele luta contra o pecado porque ele sabe que isso afronta aquele que o salvou. Ele sabe que isso é uma rebelião. Então ele perde o medo da condenação, porque em Cristo Jesus nós não somos mais condenados, e nós ganhamos o medo do pecado e lutamos contra esse pecado, porque sabemos que isso ofende a Deus, o nosso maravilhoso Criador. E nesse texto que nós lemos aqui de Colossenses, no capítulo 2, Paulo dá alguns indícios interessantes sobre uma igreja viva e sobre uma igreja fiel ao Senhor. A primeira coisa que Paulo nos ensina é que uma igreja viva e fiel, ela deve ser uma igreja de cristãos consolados. Consolados é o que ele diz no versículo de número 2 da carta que nós lemos. É uma igreja de cristãos consolados. Esforço-me para que sejam consolados em seu coração. Olha o que Paulo está dizendo. Essa palavra consolar aqui, ela tem dois significados. Pode significar literalmente consolar, mas também significa exortar. Mas sempre atrás dessa palavra está a ideia de fazer com que uma pessoa seja capaz de enfrentar com confiança e coragem uma situação difícil. Então, quando Paulo está dizendo sobre ser consolado, significa que ele está recebendo de Deus o consolo, a força, a exortação necessária para que ele enfrente com coragem e com ousadia e com desprendimento uma situação difícil. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam consolados em Cristo, para que vocês sejam exortados, para que o consolo que recebem de Deus seja uma força e coragem para vocês lutarem e seguirem em frente. Queridos, Deus está nos exortando nessa noite, e a exortação que recebemos é força para enfrentar as situações difíceis e adversas. Quando nós enfrentamos lutas, como nós estamos enfrentando essa pandemia, estamos enfrentando os desafios diários da vida, nós olhamos para Cristo e encontramos consolo em Cristo, nós encontramos esperança em Jesus. Um cristão não consegue vencer o pecado se ele não estiver consolado por Cristo, porque quando ele luta contra o pecado, dá a impressão que ele está lutando contra uma coisa boa, não é verdade? Por que o diabo ele não aparece nas tentações? Sabe por quê? Porque as tentações sempre vêm cheia de coisas que a nossa carne deseja. Então quando nós lutamos contra mentira, por exemplo, eu não vou mentir para minha sogra hoje, vou falar a verdade, eu vou criar um problema sério e vou ofender ela e vou causar destruição. Não vai fazer isso, o diabo está dizendo. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós somos consolados nele, nós somos exortados por ele, nós somos fortalecidos por ele a enfrentar essa adversidade, tendo Cristo como centro e como a força maior. Oro para que nós sejamos consolados. Querido, você tem sido consolado por Deus? Deus tem sido o seu refúgio? Você tem sido exortado por ele a praticar as boas obras, a viver o evangelho? Exortar significa animar, motivar. Exortar significa corrigir a fim de que você continue a caminhada. Uma igreja consolada é uma igreja confiante e corajosa, uma igreja que deseja viver para a glória do seu Senhor. Nós só vamos viver o evangelho com mais profundidade se formos inundados pelo consolo e pela exortação de Deus. É um dos atributos do Espírito Santo: eu vos enviarei o
Consolador. Essa palavra consolador, ela dá a ideia também de alguém que se coloca do lado de uma pessoa no tribunal. Quando a Bíblia fala de consolador, está falando que o Espírito Santo vai ser aquele que vai estar do seu lado na hora que você enfrentar os julgamentos e as tribulações. O consolador, ele se colocava do lado de uma pessoa na hora do tribunal, e ele era testemunha favorável para aquela pessoa no dia do julgamento. É isso que o texto está dizendo. Eu oro para que vocês sejam consolados, que o Espírito Santo esteja do seu lado, sendo uma testemunha fiel ao seu lado, fortalecendo e edificando a sua vida. Então, uma das características de uma igreja viva e fiel é uma igreja que está plenamente consolada pelo Espírito Santo, plenamente edificada no Espírito Santo, fortalecida. A segunda característica de uma igreja viva, baseada no capítulo 2 de Colossenses, é ser uma igreja que os seus membros estejam intimamente em amor. É o que Paulo diz no versículo 2. Ele diz: esforço para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento de Cristo Jesus. A segunda característica de uma igreja viva é o amor. Queridos, uma igreja que não aprendeu a amar não é uma igreja viva. Uma igreja que não ama é uma igreja morta. Se a Bíblia diz que Jesus falou sobre isso, que os discípulos seriam conhecidos, pelo amor que praticam uns com os outros. A característica de uma igreja viva é a característica de uma igreja que ama os seus semelhantes. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto que a Bíblia fala sobre o amor de maneira mais extraordinária para mim, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, senão nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse a minha fortuna aos pobres, se não tivesse amor, nada disso me valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Querido, o amor é o vínculo da perfeição. Uma igreja que ama é uma igreja bíblica. Sabe o que está faltando no meio das igrejas hoje? É o amor genuíno, o amor verdadeiro. É amar com amor ágape, é aquele amor que se inspira em Deus. Esse amor precisa estar nossas famílias. Esse amor verdadeiro precisa estar vinculado no coração da igreja. Uma igreja que não ama não é uma igreja viva e não é uma igreja fiel. Oro para que vocês estejam intimamente ligados em amor. Se nós amarmos os nossos irmãos, nós estamos praticando a característica de uma igreja viva e fiel ao Senhor. A terceira que eu vejo aqui nesse texto é que deve ser uma igreja rica em pleno entendimento. Paulo está dizendo isso. Oro para que vocês sejam enriquecidos pelo conhecimento de Cristo Jesus. Rica em conhecimento de quem é Jesus. Olha que tipo de riqueza que você não vê os cristãos buscando. Já viu alguém fazer campanha para adquirir riqueza de conhecimento? Ou subir 7 semanas no monte para me adquirir riqueza do conhecimento de quem é Jesus. Os caras não fazem isso. Campanha só para adquirir riqueza financeira. Ricos, Paulo está dizendo, a riqueza do conhecimento. Esse conhecimento é a capacidade para aplicar os princípios bíblicos em cada situação que você enfrenta. Queridos, quanto mais nós conhecermos quem é Jesus, mais rico nós somos, mais grandes, mais possuidor de grandes riquezas nós temos. Mas não é uma riqueza terrena, não é uma riqueza que você é avaliada pela prata e ouro, é uma riqueza que vai moldar a sua vida segundo o caráter de Cristo. Nós precisamos buscar essa riqueza. Como é que um cristão sabe a vontade de Deus? Por exemplo, você quer tomar uma decisão e todo mundo ora, Senhor, eu oro para ver se eu vou casar com a Claudinha ou se eu não vou casar com a Claudinha. Como é que a palavra de Deus, como é que eu sei se é a vontade minha casar com a Claudinha ou não casar com a Claudinha? Como é que eu sei se é a vontade do Senhor, se eu viajo ou não viajo? Não vai fazer igual o pessoal da Maranata lá, que fica abrindo a Bíblia igual um doido assim, para saber se é a vontade dela, roleta bíblica. Mas nós precisamos saber, Senhor, é da tua vontade que eu tome essa decisão? Como é que um cristão sabe se é a vontade de Deus? Um cristão que está rico do conhecimento de quem é Cristo Jesus, ele toma a decisão não baseada no que ele acha,
Mas as decisões que ele toma é baseado no que a palavra de Deus ensina. Então a resposta simples, bem objetiva, para mim saber se é da vontade de Deus tomar essa decisão ou não, a resposta é: a decisão que eu estou tomando está ferindo algum princípio bíblico? Há algum texto na Bíblia que proíbe o que eu estou tentando fazer? Porque se há algum princípio na Bíblia que proíbe o que eu estou tomando a decisão, então essa decisão não é a vontade de Deus. Amém? Senhor, eu vou orar ao Senhor para saber se é da vontade de Deus eu divorciar. Vacilou, cara, a casa caiu para você. Por quê? Porque fere os princípios bíblicos. A Bíblia diz que o que o Deus uniu, o homem não separa. Então esse é um princípio. Então eu não vou conseguir saber tudo que Deus quer para mim. Tem gente que quer saber, eu vou comprar um Corolla prata ou um Corolla preto. Sei lá, cara, o que você quiser você compra. Mas por quê? Porque o preto, prata, o vermelho, o azul não fere nenhum princípio bíblico. Então você tem plena liberdade de tomar essa decisão. Se você quer um azul, um prata. Senhor, eu vou cozinhar, sei lá, picanha, eu vou comprar um ovo frito. Compra o que o seu dinheiro der. Por quê? Porque essas decisões não ferem o princípio bíblico. Então, quando você tomar uma decisão, você quer saber a vontade de Deus, primeiro se pergunte de quem é Cristo Jesus. Então esse conhecimento de quem é Cristo Jesus é que vai ditar as normas para você, dizendo se isso é certo ou se isso é errado. Um cristão toma suas decisões baseadas na palavra de Deus. Nós não podemos quebrar princípios bíblicos. Essa é a melhor maneira de saber qual é a vontade de Deus. Mas Deus não vai falar se você tem que casar com a Claudinha ou com a Claudinha. Ele vai te dar capacidade, à luz das Escrituras, apontar para aquela pessoa que você vai se casar e vai ser essa mulher é uma mulher cristã e está dentro dos padrões bíblicos para você. Agora você tem que olhar para dentro de você e vai, será que eu estou dentro desses padrões também? Então como é que eu sei se o Joãozinho deve casar com a Maria? A Maria é uma cristã? Não, a Maria gosta de curtir a night aí e não tem temor a Deus nenhum. Então isso não é um princípio que não é para você, cara. É simples. Então Paulo está dizendo, eu rogo para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Quando você está cheio de Cristo Jesus, vocês tomam as decisões baseadas no que Cristo anunciou na sua palavra. Até as nossas orações, quando estão cheias do pleno conhecimento de Jesus, elas são baseadas naquilo que Cristo pediria no nosso lugar. Quando a gente fala orar em nome de Jesus, o que o mundo entende orar em nome de Jesus? Que Jesus é uma senha que você pega e essa senha você consegue furar a fila. Já viu assim, se eu orar em nome de Jesus, essa senha aqui é fantástica. Eu peço e tem um Vitor que está 10 anos pedindo um carro lá, mas essa senha aqui eu consigo furar a fila e chegar na frente. Isso não é orar. Orar em nome de Jesus é você orar como se Cristo estivesse diante do trono pedindo no seu lugar. Aí eu pergunto, será que Cristo pediria a maioria das coisas que nós pedimos em oração? Será que nós temos orado como Cristo tem orado? Eu vi uma mensagem uma vez que me deixou bem chocado mesmo. É um pregador americano, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Fugiu o nome desse pregador, um americano, um carecão, prega muito bem. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, se Jesus fosse o pastor dessa igreja, provavelmente você não congregaria aqui. Aí eu assustei, como é que o cara fala uma coisa dessa? Ele falou, você observou que nós cantamos muito sobre ser como Jesus, mas na prática nós não queremos ter Jesus, ser como Jesus? Porque Jesus exige coisas de nós que nós não estamos dispostos a abrir mão. Nós somos orgulhosos. Nós achamos lindo quando Jesus lava os pés dos apóstolos, mas nós jamais faríamos isso. Imagina eu ter que sentar para lavar pé de 12 marmãs, cheio de terra ainda, pé sujo, que não tinha nem sapato, sandália. Nós amamos falar da humildade de Cristo, mas quando a gente lê daquele texto lá de virar a face, a gente estremece por dentro. Porque a gente fala, eu não viro a face nada, porque comigo o negócio é assim. Nós amamos as coisas, mas quando a gente é confrontado com quem Cristo é, nós ficamos assombrados, nós ficamos assustados, porque os homens estão buscando fama, estão buscando ser reconhecido, estão buscando ser conhecido. É extraordinário como é que nós buscamos essas coisas. Mas Cristo, ele se despiu da sua glória e tomou a forma humana, e na forma humana ele foi fiel até a morte e se sujeitou a homens terríveis. Nós nunca faríamos isso.
Imagina se despida da sua divindade, e não perdeu a divindade, mas se despida da sua glória, toma forma humana e vier aqui se sujeitar. Foi isso que Cristo fez, a humildade de Jesus. Nós às vezes queremos o inverso, o contrário. Eu até falei isso aqui uma vez sobre o ser espiritual. Já observou como é que nós estamos espiritualizando ser cristão? O que é um cristão cheio do Espírito Santo? É um cristão que fala em língua estranha, é um cristão que dá glória mais alto que todo mundo, é um cristão que profetiza. E isso que pra gente é ser um cristão espiritual. Mas um cristão espiritual é muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Um cristão espiritual é aquele que procura moldar a sua vida para ser cada dia mais parecidos com Jesus. É alguém que tem vivido o caráter de Cristo na sua vida. Ele tem sido moldado. Oro para que vocês sejam ricos do pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Você tem buscado esse conhecimento, meu irmão? Se eu perguntasse para você quem é Jesus, você sabe me explicar quem é Jesus? Você tem lido o Evangelho? Você já leu os 4 evangelhos para saber a biografia de Jesus? Você tem procurado conhecimento nele? Porque quanto mais você se encher do conhecimento, mais parecidos você será com Jesus. Quarta característica de uma igreja viva e fiel, encontra em Jesus todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria e do conhecimento. É o que diz Paulo. Ele está dizendo: em ti estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Essa palavra que Paulo usou para escondidos aqui no grego é apócrifos. Olha que interessante, apócrifos. Quando Paulo fala de escondido, está falando de uma palavra chamada apócrifos. O mesmo uso desse termo é um golpe certeiro dirigido aos gnósticos. A palavra apócrifos significa oculto ao olhar, aquilo que está em secreto. Os gnósticos costumavam ensinar que o conhecimento estava oculto ao olhar da grande massa, da grande população. O conhecimento estava oculto nos livros apócrifos, estava oculto nos livros de difícil entendimento popular. Então, conhecimento não é para qualquer um, conhecimento é para quem investe nesses livros, mas ele está oculto. E o Paulo está usando a mesma palavra, dizendo: em Cristo Jesus está oculto todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O que Paulo está dizendo? O conhecimento verdadeiro, a riqueza maior do conhecimento não estão nos livros de difícil entendimento. As grandes riquezas do conhecimento e do saber não estão no gnosticismo, mas a grande riqueza e o grande tesouro do conhecimento estão escondidos em uma pessoa. E quem acha essa pessoa, que é Cristo, encontrou um tesouro glorioso, porque ele se revela para aqueles que buscam a Ele de todo o seu coração. Queridos, é isso que Paulo está nos ensinando. Em Jesus, os tesouros gloriosos de toda sabedoria, de todo conhecimento, estão ocultos nele. Não é nos livros de difícil acesso que nós encontramos sabedoria, mas nós encontramos sabedoria em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nele que nós buscamos esse entendimento glorioso. E Paulo está dizendo: um grande tesouro há em Cristo Jesus. Há grande conhecimento. Olha o tanto que nós obtemos em Cristo Jesus quando nós nos aproximamos dele. Quanto mais você buscar a Deus, mais rico em conhecimento você vai ser. Mais rico desse tesouro glorioso nós vamos ser. Nós também temos o nosso conhecimento, mas ele não está oculto em livros inteligíveis. Ele está guardado em Cristo, e por isso ele fica aberto a todos os homens, estejam onde estejam. A verdade do cristianismo não é um segredo que fica escondido, mas sim um segredo que se revelou em Cristo Jesus. Olha que tesouro glorioso. Paulo está dizendo: uma igreja viva, ela tem plena certeza e conhecimento de que em Cristo Jesus todos os tesouros estão nele. Já parou para pensar como é que vai ser nosso estado lá na eternidade? Quando a gente encontrar Jesus, quando os nossos olhos contemplar Jesus pela primeira vez, vamos encontrar aquele que tem todo o tesouro do conhecimento, da sabedoria. Já parou para pensar que riqueza vai ser ouvi-lo?
Que riqueza vai ser servi-lo naquele dia, um dia glorioso, porque Cristo, o autor da criação, vai ser o nosso Senhor para sempre e por toda a eternidade. Quinta característica é que uma igreja verdadeira deve poder resistir contra as palavras persuasivas e falaciosas. Paulo diz isso no capítulo 2 de Colossenses. Ele diz assim no verso 8: tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas. A firmeza da igreja deve ser tal que não possa ser defraudada com palavras persuasivas. Palavras persuasivas é a tradução do grego. O termo pertencia à linguagem dos tribunais de justiça e indicava poder persuasivo dos argumentos do advogado. Paulo está dizendo assim: não deixe que nenhuma pessoa inteligente, sábia, como um advogado no tribunal, ele induza vocês a abandonar a fé. Uma igreja precisa estar alicerçada a tal ponto que ela resiste às vãs filosofias do mundo. Nós não podemos ceder aos argumentos bonitinhos do mundo contra a nossa fé. Queridos, nós estamos alicerçados na palavra. Um cristão não deve debater quando é que começa a vida. Já viu como é que estão os debates sobre deve ou não aborto? Qual que é o principal argumento? Que a vida começa no mês tal. Então, se a vida começa no terceiro mês, então até 3 meses eu posso abortar, porque não tem vida ali, é só um feto. Os argumentos geralmente usados são esses. Mas um cristão não está aberto a isso. Um cristão, ele sabe que a vida começa na fecundação, no início lá. E Cristo foi adorado dentro do ventre, então ali já tem uma vida. Um cristão não abre mão dos seus princípios, porque o princípio bíblico é não matarás. Então quando você... E é impressionante que tem 40, em média, eu acho que o ano passado, 2019, foram 40 de abortos no mundo. Você consegue imaginar esses 42 milhões de assassinatos? Eu vi um artigo, uma reportagem de uma mulher, não é no Brasil. Ela fala que em alguns casos ela chegou a jogar o feto vivo na lata de lixo. Você consegue imaginar isso? Uma criança que estava mexendo ainda vivo, ela pegou e jogou no lixo. Então ela acabava de matar a criança assim que nascia. Isso que as clínicas de aborto têm ensinado. Mas nós não vamos comprar essa comida, nós não vamos comer essa comida estragada. Por quê? Porque nós não seremos enganados por vãs filosofias. O cristão não pode ceder a esses argumentos. Hoje a igreja está infestada de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Contrários, cheio de mestres, homens cheios de conhecimento que vêm aqui para ensinar doutrinas terríveis e até doutrina de demônios. Eu fui num culto uma vez, o cara ensinou que quem mora na favela é coisa do diabo. Olha que cara safado esse cara. Ele dizendo que quem dá R$2 de oferta, isso é coisa do diabo. E que ele ia orar na igreja para Deus matar os não dizimistas. E orar para Deus, olha só que isso é vãs filosofias. São argumentos humanos usados com o único objetivo de trazer maldição e de trazer a igreja, de arrecadar fundos da igreja. Queridos, a igreja não pode ceder a essas maluquices. Pobreza não é sinônimo de maldição. Um cristão pobre não está debaixo da maldição de Deus. Mas nós temos que comer o melhor dessa terra, porque nós não seremos colocados por cabeça e não por caldo. Primeiro que eu nem sou dinossauro para ter cabeça nem nada disso. Nós estamos aqui sabendo que o melhor que nós podemos ter, Deus já nos deu, é Cristo Jesus. Ele já veio em forma humana, já deu a sua vida por nós, e Deus tem nos dado tudo que nós precisamos para servir a Ele com lealdade e com fidelidade. O sexto, para mim encerrar, o sexto e sétimo, na igreja verdadeira a vida deve estar em Cristo. Seus membros devem caminhar em Cristo. A vida deve ser vivida conscientemente na presença de Cristo. E edificados. O que significa essas duas imagens? Enraizada a imagem de uma árvore, que ela funda suas raízes terra adentro, ela está enraizada. Por quê? Porque quando ela penetra na terra, ela tira da terra o seu sustento.
o alimento que ela precisa para se manter vivo, e ela só não cai nas ventanias por causa do seu enraizamento. Paulo está dizendo, vocês têm que estar enraizados em Cristo, e quanto mais profundo as suas raízes estiverem em Cristo, mais sólido nós teremos, enraizados em Cristo. E ele diz mais, alicerçados em Cristo Jesus, edificados em Cristo. Queridos, você pode construir uma casa linda, de 2 andares, com acabamento nobre, mas se ela não tiver um alicerce bem fundamentado, ela está fadada à queda, ela está fadada ao desmoronar. A igreja verdadeira, ela deve estar encaminhada em Cristo, ela está enraizada em Cristo. Nós temos vivido com essa consciência. Você tem plena consciência de que aonde você está, Cristo está também? Plena consciência. Eu lembro de uma frase que eu ouvi que diz que um pecado cometido num quarto escuro, num lugar longe, ele é cometido diante de um Deus santo. O que significa isso? Cristo, Deus, está presente em todos os lugares que a gente vai. Ele está dizendo, a nossa plena consciência de que ela está vivendo na presença de Deus, que Deus está conosco em todos os lugares. Nós vivemos enraizados nele, alicerçados e edificados nele. Por último, a igreja verdadeira mantém com firmeza a fé que recebeu. Nunca esquece o ensino que recebeu sobre Cristo e a fé que foi doutrinada, que foi ensinada. O rasgo distintivo da igreja fiel é uma profunda e elusiva gratidão a Deus. O último é, primeiro, fidelidade aos ensinamentos de Jesus e uma profunda gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Essa é uma característica de uma igreja viva. A única preocupação do cristão é expressar com palavras e demonstrar com a vida sua gratidão a Deus por tudo o que Deus tem feito por ele na sua vida, por mera graça. Essa é a característica de uma igreja viva. Gratidão a Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem te dado? Eu postei no status esses dias que se você não está plenamente satisfeito e grato a Deus pelo que Ele te deu hoje, você também não estará satisfeito pelo que Ele te deu amanhã, pelo que Ele te dará amanhã. A gratidão faz parte da característica de uma igreja viva. Um cristão não dobra o joelho murmurando com Deus, dizendo, Deus, a minha vida poderia estar muito melhor, minha vida poderia estar assim, olha, igual Adão orando, Senhor, é culpa da mulher que o Senhor me deu, Senhor, é culpa do diabo, da serpente que está lá, é culpa do cristão, não, o cristão, ele dobra o joelho com o coração cheio de gratidão por aquilo que Deus tem dado a ele. Ele é grato pela salvação, ele é grato pela redenção, ele é grato pela propiciação, ele é grato pela justificação, ele é grato pela santificação, ele é grato pela glorificação que aguarda. Um cristão é grato pela alimentação que ele recebe, pela casa que ele tem, pelo trabalho que ele tem, ele é grato a Deus. Uma igreja viva, ela é cheia de gratidão ao Senhor, ela é cheia de gratidão por tudo aquilo que Cristo tem feito por ela. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um hino? Vem cá, equipe de louvor, para a gente cantar mais um louvor, e nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Então, resumindo aqui, as características de uma igreja viva e fiel. Primeiro, ela é uma igreja consolada, uma igreja que recebe exortação, força, para continuar a caminhada. A igreja viva e fiel deve ser uma igreja que ame o seu semelhante. Uma igreja viva é uma igreja rica de pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ela ensina sobre Jesus. Uma igreja viva é uma igreja que encontra em Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma igreja viva, ela resiste as operações do inimigo com as suas filosofias vãs. Ela crê unicamente na palavra gloriosa de Cristo Jesus. A igreja viva, ela caminha com Cristo. Ela está enraizada em Cristo. Ela está alicerçada em Cristo, porque ela encontrou em Cristo o sentido maior da sua vida, o sentido maior da sua existência. Vamos louvar o Senhor com alegria mais esse ano.
Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, orando ao Senhor com alegria. Querido Deus, queremos te render graças e glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nos ensina, Senhor, uma igreja viva, uma igreja edificada em Cristo, uma igreja consolada por Cristo, uma igreja que ama como Cristo, uma igreja que encontra em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nos ensina a ser uma igreja que vive e que está enraizada em Cristo, alicerçada e edificada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser uma igreja viva, uma igreja que viva para a glória do teu nome, uma igreja que está fundamentada nos princípios bíblicos e não nas vãs filosofias do mundo. Nos ensina a ser uma igreja, Senhor, que encontra na tua palavra a fonte inesgotável de vida, de alegria, de paz, que só Cristo pode dar. Nos ensina a ser uma igreja, Senhor, não presa no moralismo, não presa no legalismo, mas uma igreja que está presa na rocha que é Cristo Jesus, está alicerçada nele, edificada nele, e que cresce para a glória e louvor do teu nome. Senhor, nós te agradecemos por este culto, que o seu nome seja glorificado e santificado em todos os lugares. Nos leve em paz para os nossos lares, nos aguarde, Senhor, nos abençoe mais uma vez, e que a graça de nosso Senhor Jesus, de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, vão em paz. Obrigado.